Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe sua vida imensamente. Como é bom estar com você mais uma vez para meditarmos a palavra neste domingo. Domingo de Pentecostes, domingo especial para a igreja. Eu quero meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Abra o teu coração para esta palavra. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Jesus havia prometido o Espírito Santo. E como eu gosto dessa passagem de Atos capítulo 2, porque aqui se cumpre a promessa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos e a Virgem Maria estava lá, no cenáculo. Estavam orando. E de repente veio o Espírito Santo. Uma ventania. Olha que bonita, é linda a descrição. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde ele se encontrava. Então começou a aparecer línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Começaram a falar outras línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos. Esse momento foi decisivo para a vida deles. Esse momento foi fundamental para a vida deles. Porque os apóstolos se tornaram outros com o Espírito Santo. Gente, é nítido ver o que eles eram sem o Espírito Santo e o que agora eles são na unção do Espírito Santo. E assim é com você e comigo. Uma coisa é a gente com o Espírito Santo, outra coisa é a gente sem o Espírito Santo. E eu quero hoje te questionar se você já fez uma experiência com o Espírito Santo. Eu gosto muito de um termo que a Renovação Carismática Católica tanto usa: batismo no Espírito Santo, ou efusão no Espírito Santo. Quando alguém impõe as mãos sobre nós e clama sobre nós o Espírito Santo. Eu pergunto, será que alguém já impôs as mãos por você e clamou o Espírito Santo? Frei, mas eu já fui batizado, não vale? Claro que vale. O batismo foi o dia que a gente recebeu o Espírito Santo. E naquele dia nós ficamos plenos do Espírito. Naquele dia nós viramos casa do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou em nós e a gente começou a ser templo do Espírito Santo. O dia do nosso batismo foi lindo.
Só que a verdade é que depois a gente esfriou. Quando a gente chegou lá para os 7 anos, que é a idade da razão, a gente já começou a fazer algumas coisas erradas, a gente já começou a cometer alguns pecados. A maioria de nós nos perdemos na nossa adolescência, na nossa juventude. A maioria de nós pecamos, fizemos coisas erradas e o Espírito Santo, ele foi se esfriando dentro de nós. Então, quando a gente diz batismo no Espírito Santo, a gente está pedindo para que Deus renove as graças batismais. Aquela graça que um dia eu recebi no meu batismo, que ela possa ser renovada na minha vida. Eu me lembro que esta graça aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu participei de um retiro. E nesse retiro eu fui batizado no Espírito Santo. E é nítido ver, a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Essa experiência, meu irmão e minha irmã, ela é fatal. Ela é certeira. Se você for batizado no Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. Frei, mas eu não sei se eu fui, eu quero. O que você precisa fazer para querer? Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa dizer, eu quero uma vida nova. Pronto. E aí você clama ao Espírito Santo e ele virá sobre você. Você pode receber o Espírito Santo sozinho, na sua casa. Se você clamar, Deus pode derramar sobre você. E se você conhece alguém cheio do Espírito Santo, melhor ainda, você vai falar para essa pessoa, impõe as suas mãos sobre mim e ora por mim pedindo o batismo no Espírito Santo. E ora sobre mim pedindo a graça do Espírito Santo. Eu quero uma vida nova, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova. Por isso eu queria pedir para você nesse dia, domingo de Pentecostes, não deixe essa graça passar. Até mesmo você que já foi batizado, vamos renovar de novo. Senhor, renova mais uma vez os prodígios de Pentecostes na minha vida. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para fazer a diferença neste mundo, para agir no teu poder. Que você seja agora cheio do Espírito Santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja cheio do Espírito Santo.